Estamos online. Boa noite. O Quarentena Live tem por objetivo utilizar o espaço virtual para tratar de temas do mundo real, nesse momento de isolamento social. O convidado de hoje é assistente social. Seja bem-vindo, Victor Campos. O bate-papo com você hoje. Fico muito agradecido mesmo. Eu que agradeço. Só um momento. Vitor, fala, na sua opinião, falta participação popular nos conselhos municipais, distritais e locais de saúde? Se o povo participasse mais ativamente das lutas sociais, as conquistas seriam maiores? Eu acho que essa participação poderia ser melhor. Tem muita gente que não sabe a importância que é fazer-se presente nesses conselhos de participação popular. E, com certeza, se a população participasse mais, eu creio que nós teríamos aí muito mais conquistas, porque, afinal de contas, é pela pressão popular, na maioria das vezes, que as políticas públicas vão sendo consolidadas. Sim. A região do Barreiro, ela tem uma quantidade significante de eleitores. Uhum. Porém, faltam muitas melhorias na nossa região. O que seria prioridade para o Barreiro, na sua opinião? Bom, em se tratando de política pública, nós temos muitas prioridades, né? Primeiro, eu queria cumprimentar essas pessoas que estão participando conosco aqui desse bate-papo, desejar uma ótima noite para todo mundo, falar da importância que é a gente trocar essa ideia, né? Boa noite para a Michele, que está lá em Brasília nos assistindo, Anderson Rodrigues, que é o presidente do Bacana. Sindicato dos Enfermeiros, né? O senhor Agnaldo Samarino, queria cumprimentar todas essas pessoas Bacana. e falar, antes de responder essa sua pergunta sobre o Barreiro, o que seria importante ou prioridade nesse momento, apresentar quem que é o Vitor, né? O Vitor é um assistente social que já exerci mandato como conselheiro tutelar por 3 vezes aqui na região do Barreiro. Hoje eu sou presidente do Conselho Distrital de Saúde e acompanho de Sim. perto acompanho de perto há muito tempo as grandes dificuldades que o Barreiro enfrenta. Então, quando você fala do que é prioridade, eu acho que prioridade hoje no Barreiro seria tudo. Por quê? O Barreiro é muito grande e fica muito difícil a gente afirmar que a gente precisa de uma política mais voltada à saúde, ou mais voltada à educação, ou o tão sonhado metrô do Barreiro, né? Então voltada ao transporte. Por quê? Porque nós temos grandes mazelas em todas as áreas. Nós temos aqui no Barreiro um déficit de vagas na educação infantil muito grande. Mais ou menos em toda a cidade de Belo Horizonte, cerca de 30 mil crianças que deveriam estar na creche, crianças abaixo de 4 anos, que deveriam estar matriculadas em creche, não estão. Desses 30 mil, 10% estão no Barreiro. 10% estão no Barreiro. E transporte é uma prioridade. O metrô do Barreiro é só um sonho. Toda época de eleição vem alguém, fura um buraco e fala: nós vamos ter metrô. Não tem. O bloco de carnaval do metrô, esperando o metrô, saiu antes do metrô. E vai ficar esperando por muito tempo, porque a gente não vê, na atual conjuntura, a gente não consegue perceber uma
uma motivação para que os atores políticos, aí no caso quem tem que fazer o metrô é o governo do estado, para que o governo vá fazer esse metrô. Falando ainda de governo do estado, a gente vê que falta vaga nas escolas estaduais, falta escola estadual no Barreiro, e todas elas, ou grande maioria delas, estão sucateadas, né? Aqui nós temos, e aí eu falando da saúde, eu como presidente do Conselho Distrital de Saúde, eu percebo que o que falta também na saúde? Falta ampliação da nossa UPA, que atende gente de toda a região. Óbvio que a gente não pode querer transformá-la num hospital, mas falta aí uma priorização nesse sentido de ampliá-la e ofertar um serviço melhor à população. Então, eu acredito que o Barreiro precisa de muita coisa, sabe? Barreiro, mas as principais mazelas estão nessas áreas, como eu falei. E não posso deixar também de falar da minha principal área de atuação, eu que sou assistente social, eu vejo que falta no Barreiro mais Certo. centros de referência da assistência social. Nós temos aqui o CRAS Independência, o CRAS Petrópolis e o CRAS Vila Semig. Mas o bairro Olhos d'Água, que está isolado de toda a nossa região, faz parte do Barreiro e enfrenta muitas dificuldades. Falta estrutura ali e aquela população também precisa ser atendida por um CRAS, por um Centro de Referência da Assistência Social. O bairro Bom Sucesso, que é onde eu moro, é também muito vulnerável e precisa também de um CRAS. Então, quando a gente fala de prioridade, eu penso que são muitas e que nós precisamos cobrar mais dos nossos governantes, sejam eles da prefeitura, sejam eles do governo do estado, para que deem sim uma priorizada nas políticas sociais aqui do Barreiro. Você falou um ponto-chave, a questão do metrô do Barreiro, acaba que acaba, acaba que virou uma utopia, né? Cada eleição, né, o pessoal fala que vai ter tanto eleição a nível federal quanto na esfera municipal, né? Uhum. Sempre batendo que vai trazer o metrô, que vai trazer o metrô, né? Tivemos aí o Lacerda aquela vez lá que furou um buraco lá na próxima Praça 7, falando que estava sondando a vinda do metrô, e acaba que vira papo eleitoreiro, né? Os ônibus continuam cheios, o metrô não chegou no Barreiro, né? Agora com a Covid, não concordo com essa ideia aí que o comércio é o único culpado da transmissão do Covid, né? Eu acho que fechar comércio de pequeno comerciante é fácil. Agora eu quero ver peitar as empresas de ônibus, né? A gente não vê, não estou falando só do Calil, não, falo também na região de Birité, Contagem, Mário Campos, né? Brumadinho. A gente não vê esses prefeitos aí que estão tão preocupados em fechar o pequeno comerciante, peitar a empresa de ônibus, né? Falar, não, agora vocês não vão rodar, não. É peitar mesmo, porque a Covid-19 está espalhando do jeito que está, é coletivo cheio. É coletivo cheio que está causando esse transtorno que está aí na região metropolitana de Belo Horizonte, né? E eu, sinceramente, com o tempo, eu vou perdendo a esperança, sabe? Com o próprio metrô Barreiro, eu acho que vai acabar virando uma utopia, assim como a Loira do Bonfim, né? Infelizmente. É, Eu, é eu, umas eu coisas penso que que vai. a gente precisa primeiro pensar, antes da gente querer cobrar os investimentos, acho que a gente precisa separar, né? O que é a política pública e o que é o problema público, né? Então, quando a gente consegue identificar isso, a gente consegue pensar nessas políticas. E aí, falando do metrô, ele mais parece uma proposta de governo do que de algo pensado para ficar. Então, o Márcio falou que o Márcio Lacerda fez um buraco lá na Praça 7, e aí eu fico pensando que é muita ingenuidade, né? As pessoas acreditarem que aquilo realmente seria a sondagem
para o metrô. Na época, o governador era o Antônio Anastasia. Em momento algum, eles haviam sinalizado antes que o metrô viria, só falaram na época da eleição, e aí depois, na outra eleição, é que foi falar novamente nesse assunto, né? Então, enfim, esse problema do enfrentamento às empresas de ônibus, eu acho que há de permanecer por muito tempo ainda. E é por isso que é importante a população, é por isso que a população tem que participar desses controles, desses conselhos de participação popular, porque é só na base da pressão. É por isso que a população tem que aprender que, na hora de votar, a gente precisa ter compromisso e refletir sobre aquelas propostas de verdade. É um perigo muito grande quando a gente brinca com o voto, é um perigo muito grande quando você vê as pessoas indo votar e pegar um papelzinho qualquer no chão e vai votar e não faz ideia de quem está votando. Depois de uma semana, talvez, se você perguntar, ela não lembra mais o nome do candidato que ela votou. E tem gente que faz isso e não está nem aí, a consciência nem pesa. E é um problema grave porque quando você faz isso, você transfere totalmente. Não que a gente não ao votar, a gente não está transferindo, né, a nossa representatividade para alguém, mas ali você transfere cegamente, porque como você não sabe em quem você votou, você não vai ter como cobrar. O papel da população não é só o de votar, né? Tem que cobrar, e quando vê, por exemplo, que o metrô não está chegando, tem que ir lá no vereador, no deputado, saber, ô fulano, ô fulana, por que não está chegando? Cadê a sua atuação aí nessa frente? Nós que moramos lá no Barreiro, nós que moramos lá na região do Bom Sucesso, do Tirol, nós estamos querendo metrô, nós estamos querendo, por exemplo, ampliação de outras políticas sociais lá. Então, é papel da comunidade, é papel da sociedade fazer essa pressão, porque sem essa pressão a coisa não anda. Exatamente. Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu só vou agradecer as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, a Keila Venades, o epidemiologista Roberto Rigg, o Aguinaldo Samarino, a Ínime Aparecida, o Anderson Rodrigues, o José Geraldo Rocha, Farias Mi, o Rômulo Venades está acompanhando a gente, a Dona Marlene Coelho, o Douglas Cristiano, o Melk, a Guilhermina e a Paula Martins. Inclusive o Rômulo, ele manda aqui, boa noite, companheiros, né, obrigado. Ele manda uma pergunta, Victor, dentre as diversas frentes do controle social em que você participa, atualmente você hoje está à frente do Conselho Distrital de Saúde. O que você tem a nos dizer sobre a saúde no Barreiro, em especial o enfrentamento da Covid aqui no Barreiro, e qual o cenário regional e municipal? Bom, ontem, inclusive, nós tivemos uma plenária virtual do Conselho Distrital, podemos contar lá com a participação do Rômulo, ele que é muito atuante, né, na área da saúde também, um parceiro aí nessa luta. Enfim, a atuação da prefeitura, eu não estou aqui fazendo uma defesa da prefeitura, não é meu papel, mas eu preciso reconhecer que, nesse momento, no que diz respeito à intervenção na área da saúde, a gente percebe que a prefeitura está agindo com responsabilidade, está enfrentando o problema com seriedade, não está brincando, não está fazendo firula, não estão fazendo discurso, estão tentando enfrentar. É tudo muito novo, é um problema muito sério e a gente ainda está melhor que muitas capitais graças a essa postura da prefeitura. Quando a gente fala em prefeitura, a gente tem que entender também, as pessoas precisam entender que não é só o prefeito que faz, não. Então, quando a gente fala de prefeitura, nós estamos falando dos servidores técnicos que estão lá,
gerenciando a crise, orientando o prefeito. Pessoas formadas, capacitadas, né, que orientam, olha, prefeito, essa medida precisa ser tomada por isso, por isso, por isso. Óbvio, quem bate o martelo é ele, é o secretário de saúde. Mas o enfrentamento está sendo, aqui no Barreiro, tratado de uma forma muito séria e responsável. Nós temos alguns casos aqui no Barreiro, desses casos nós já tivemos óbitos, mas a coisa parece estar controlada, e não, uma coisa que nos alegra é que não está faltando atendimento, apesar de que, há 2 domingos atrás, né, não vou lembrar, dia 28 de junho, eu mesmo estive na UPA, por volta de 20 horas, inclusive gravei um vídeo junto com o médico, doutor Bruno Pedralva, onde nós cobrávamos da prefeitura que a prefeitura resolvesse um problema grave. Estava faltando leito de UTI na cidade para a Covid, nós tínhamos só na UPA Barreiro 8 pacientes aguardando para serem transferidos. Então, nós cobrávamos da prefeitura ali que esses leitos tinham que aparecer. Se não aparecesse na rede pública, que a prefeitura contratasse o serviço na rede privada. O que não podia deixar de acontecer era aquelas pessoas serem atendidas, né? Mas Sim. O cenário ainda não é desesperador, porque nós temos até então 90% dos leitos. Não é desesperador porque ainda não chegamos aí nos 95, 96. Mas para isso acontecer, é um pulo. É a população continuar respeitando as medidas de isolamento. É uma doença que a pessoa pode evoluir, pelo que a gente ouve dos especialistas aí, muito rapidamente, para uma piora considerável e até mesmo ter que ser entubada muito rapidamente. E uma coisa que me preocupa, e eu acho que está faltando sim fiscalização da polícia militar e da guarda municipal, é que a gente passa nos campos de futebol da região e vê lotado de gente o tempo todo. A gente vê aglomeração o tempo todo. E tem gente que não entende que talvez ele pode ter a doença e não ter nada, mas ele pode vir a óbito ou pode contaminar outras pessoas e essas outras pessoas virem a óbito. Então, assim, a prefeitura, eu percebo que está fazendo o papel dela, mas ela também não faz só porque o prefeito é bom, só porque o prefeito é isso, só porque o prefeito é aquilo. Ela faz porque a gente do controle social acaba cobrando. E Rodrigo, eu queria, se você me permite, manifestar aqui o nosso repúdio aos ataques que a presidenta do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte vem sofrendo pelas redes sociais, inclusive ameaça de morte, sabe? Uma coisa muito grave, tão somente por reconhecer que, nesse momento, quem tem que decidir é a ciência. São os infectologistas, é a equipe que está orientando o prefeito que tem que decidir. O Conselho Municipal de Saúde fez uma plenária, os conselheiros votaram para que o Conselho entregasse um manifesto de apoio à Prefeitura, de apoio às medidas de isolamento. Não é um manifesto de apoio à Prefeitura, é um manifesto de apoio às medidas de isolamento e ao enfrentamento à Covid. Desde então, a presidenta Carla Nunziata vem sofrendo ataques, sabe, coisas nojentas, horríveis vêm sendo falados da pessoa dela, e teve gente propondo que ela fosse perseguida e morta. É uma coisa horrorosa. A Carla está somente defendendo a vida, a minha, a sua, e a de todo mundo, inclusive a de quem ameaçou ela. O que a gente não quer, enquanto conselheiros de saúde, é que falte leitos. E para isso acontecer, basta a população continuar desrespeitando o isolamento social. Eu queria mandar um abraço para a Carla, presidenta do Conselho, dizer que me solidarizo com ela,
e que repudio completamente esse tipo de postura, esse tipo de coisa que está acontecendo com ela. Ela não merece isso, é uma pessoa muito séria, é uma pessoa muito responsável, e ela tem declarado apoio às medidas de isolamento, porque está seguindo as orientações dos infectologistas, que são as autoridades maiores nesse caso. Hoje eu até li uma matéria a respeito disso que você falou, esses ataques, fake news, né, que ela vem sofrendo. Isso é um absurdo, né, gente? Tem hora que eu paro para pensar o que está acontecendo com a humanidade, que quem procura fazer coisa boa, né, ajudar de certa forma não, ajudar o papel do cidadão, aí aparecem uns espíritos de porco aí querendo atrapalhar alguém que está querendo ajudar. É uma coisa que eu não consigo, sinceramente, eu não consigo entender esse clima de caterva que a gente está mergulhado nele, sabe? É algo assim que sinceramente, eu fico sem palavras, sabe? Na hora que eu estava lendo a matéria, eu pensei, isso parece uma coisa surreal, não parece ser algo realmente que a humanidade tenha condições de fazer, coisa baixa, né? A mulher está trabalhando, gente. A mulher como eu disse, está se sacrificando mesmo, E né? aqui, ela está Sendo vítima aí de trabalhando fake news é um voluntariamente. inferno. Ela está trabalhando voluntariamente. A Carla não Voluntariamente, recebe isso que eu ia nada, ela não falar. recebe um centavo para presidir o Conselho Exatamente. Municipal de Saúde. Exatamente, não recebe um centavo, dispõe do tempo dela, que ela poderia estar fazendo outras coisas, né? Ela está ali para vir uma pessoa atrás de uma, né, de uma tela de computador, de celular que seja, fazer esses tipos de ataques. É complicado, né? E com relação a, você falava aí, com relação à prefeitura, eu particularmente, eu não votei no Calil na última eleição, mas pelo trabalho que o Calil tem feito, eu seria um eleitor do Calil em 2020, porque o Calil está fazendo coisa que o governo de Minas não fez, né? O governo de Minas fez aquele hospital do Expo Minas lá, aquele elefante branco, que até hoje não foi inaugurado. O cara fazer um hospital de campanha daquele tamanho, o cara não colocar um respirador. E Birité, não estou puxando o saco do Ilha Parreira, até porque não concordo com muita coisa que o Ilha Parreira faz, mas disso daí eu tiro o chapéu para o Ilha Parreira. O Ilha Parreira fez um hospital pequeno, né, nanico, em comparação ao Expo Minas, um hospital de campanha, com 20 leitos de UTI, 20 respiradores. Gastou bem menos do que o hospital do Expo Minas, que o nosso governador gastou aí, e até hoje não inaugurou, fala que semana que vem vai inaugurar com 30%. Vale lembrar que semana que vem a gente já está no pico. Daqui 2 semanas, se ele não inaugurar tudo, não adianta ele inaugurar, não, já era. Quem tiver de morrer no pico já vai ter morrido. Sabe, é umas coisas que me tiram do sério. Fez um hospital daquele tamanho, um gasto daquele, com nenhum leito com respirador, né? E querendo jogar a culpa em quem? Nos prefeitos. Assim como o nosso excelentíssimo presidente da República repassa a culpa da Covid para os prefeitos, para os governadores, né? O nosso aqui de Minas é um omisso, né? Eu acho que dos estados do Sudeste aqui, Minas Gerais foi o contemplado, né, com o Zema. Eu pensava que o Itzel e o Dória seria pior, mas não, né? O nosso pãozinho de queijo aqui consegue ser pior, Eu sabe? É uma ouvi coisa assim uma que me deixa expressão indignado, cara. sobre o Romeu Zema há um tempo atrás, e eu acho, e aí eu tenho repetido ela porque eu acho que representa muito bem, sabe? O Romeu Zema é o Jair Bolsonaro de sapatênis e conta recheada. Né? É isso. Ele é o Bolsonaro de sapatênis. A diferença é que o Romeu Zema é uma pessoa educada, é um empresário, ele Exatamente. nunca viveu da política. Mas eles pensam Né? basicamente a mesma coisa sobre política. Tanto que o nosso governador, recentemente, quando a doença não havia matado sequer a metade dessas pessoas que já matou, ele disse que o vírus tinha que circular, que ele era É, favorável à abertura do comércio, porque o vírus tinha que circular. Porque quanto mais pessoas forem contaminadas, mais pessoas serão imunizadas. Ora, nós já tivemos um caso na cidade de Tuiutaba, Tuiutaba? Não. Ah, não, Itatiaiuçu, Itatiaiuçu, perdão. Itatiaiuçu, Itatiaiuçu. de reinfecção.
reinfecção. Então, esse discurso de que a doença, o vírus precisa circular, é bobagem. É porque ele não quer ir contra as orientações do governo federal. O governo federal esse, que há mais de 60 dias, nós estamos sem um ministro da saúde. Não tem uma pessoa para gerenciar a crise. Nós estamos sendo orientados pelos técnicos, mas eles só têm vez, porque eles fazem. Mas quem tem voz, que é o ministro interino, é um general que nós não ouvimos. Eu tenho inúmeras críticas ao Henrique Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, pela sua atuação parlamentar. Mas quando ele era ministro da Saúde, nesse governo que aí está, ele pelo menos ele tinha o carinho pela população, ele respeitava a população e se dirigia aos brasileiros todos os dias por volta das 4 horas da tarde para falar como é que como estavam acontecendo as intervenções e os números da doença. Então ele vinha nos atualizar. Isso era importante, ainda que muita gente criticasse, exatamente, e ainda que muita gente critique hoje a mídia, tem gente que fala assim, mas a Globo só fala disso, mas é importante. Eu não ligo para Globo, SBT, Record, Bandeirantes, CNN, Globo News, isso para mim tanto faz, eu nem tempo para assistir televisão eu tenho, mas quando eu vejo qualquer emissora levando a sério, falando do problema com seriedade, com transparência, com responsabilidade, eu me sinto contemplado. As pessoas precisam saber que essa doença está matando. Eu não sei se você viu, algumas das pessoas que estão nos acompanhando devem ter acompanhado aí, que lá no Mato Grosso as pessoas estão sendo levadas para Paraíba, para Alagoas, para um outro estado aí do Nordeste aí, para poder fazer o tratamento. Olha só, por quê? Porque está faltando leito. Exatamente. Então, o governo federal, que tem mais de 40 bilhões para investir nos estados e municípios destinados à pandemia, está com dinheiro lá reservado, não libera o dinheiro para os estados e municípios. Eu faço as minhas críticas ao governador Romeu Zema pela demora na implementação desse hospital de campanha, que iria amenizar e muito a situação das UPAs, das enfermarias dos hospitais de BH e da região metropolitana, mas devo dizer também que talvez esse hospital está faltando um pouco desse recurso que deveria vir do governo federal, porque quando foi para ele inaugurar o hospital lá em Goiânia, quando ele que eu digo é o Jair Bolsonaro, quando ele brigou com o governador Ronaldo Caiado e perdeu o apoio do governador, ele correu em Goiânia e inaugurou um hospital de 10 milhões de reais. Foi lá, ainda até escorregou naquele dia lá, na inauguração, fez aquele papelão de querer abraçar o governador e o governador afastou ele com a mão. Então, assim, mas lá ele foi lá e colocou os 10 milhões. Mas por quê? E olha que aquele hospital nem foi utilizado, já foi até desmontado. E ele fez aquilo para não perder o apoio do governador. Se você me permite, duas pessoas aqui, ó, tem muito comentário aqui, né? A Marisa, o Fernando. A Marisa e a Michele falam sobre o transporte, né? Exatamente. Eu já ia passar para as perguntas dela. Tá, fala aí, porque eu achei interessante, porque casa com o que nós estamos falando aqui. Exatamente. Primeiramente, lá em cima, lá o Sognaldo Samarino fala que o transporte público em Ibirité é vergonhoso, não só em Ibirité, acho que no país todo, né? E a Marisa Gomes, ela fala, boa noite, Rodrigo e Victor, o transporte público nunca foi prioridade do Estado. É relevante ressaltar que a Comissão Fiscal de Usuários do Transporte Público foi extinta pelo atual governador. Após a implantação do BRT-MOV, várias linhas foram extintas. Olha só. O Fernando, um problema grave, né? Preocupante. O Fernando Carmo vem falando, infelizmente a pandemia está fazendo cada vez mais vítimas. Tenho parentes, amigos, conhecidos
que estão infectados. Infelizmente, alguns faleceram. A Farias Mi coloca, boa noite, Vitor e Rodrigo. O debate sobre o transporte público é fundamental, pois atinge em grande medida as populações que residem nas regiões mais afastadas, nas franjas da cidade. Vale dizer que o direito ao transporte foi consagrado como direito social em 2015, artigo 6º da Constituição Federal. O Fernando Carmo coloca, o trabalho dos conselhos de saúde é fundamental na garantia de direito, especialmente nesses tempos de pandemia. Meu reconhecimento e gratidão pela luta, Vitor Campos. A Farias, solidariedade à presidente do Conselho Municipal de Saúde. Lembrei-me dos ataques sofridos pela presidenta Dilma. Exatamente, é um povo misógino, né? Eles gostam de atacar a mulher, né? A Marisa, e ainda querem acabar com o SUS. Né, ainda querem acabar com o SUS. Já imaginou se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde? É isso que você falou que eu queria complementar. O Mandetta, embora deu aquele voto golpista para tirar a presidenta Dilma, que foi eleita pelo voto do povo, pela vontade popular, e os golpistas tiraram ela para colocar o golpista maior Michel Temer, o Mandetta foi a favor disso daí. O Mandetta sempre representou essa ideia de Estado mínimo, né, essa ideia imperialista burguesa de Estado mínimo. Agora, com a pandemia, no período que ele estava lá no SUS, ele viu qual a importância do SUS, no momento que ele estava no Ministério da Saúde, ele viu a importância do SUS, né? Foi gostoso de ver aquele discurso liberal dele cair por terra, e ele apoiando o quê? O SUS, porque se não fosse o SUS, a pandemia aqui no Brasil estaria muito pior. Eu acho que esse negócio que o Trump fica falando a todo momento que aqui no Brasil está pior, aqui no Brasil está pior, né? Brasil e Estados Unidos são países continentais, são enormes. E aqui, com toda a bagunça, com toda atrapalhada, está morrendo muito menos gente do que lá. Lá já bateu a casa dos 100 mil há tempos, né? Aqui, graças a Deus, está nos 66, 67 mil ainda. Né? Por causa de quê? Por causa do SUS. A gente viu aí aquela reportagem daquele cara que ficou doente e chegou a conta lá na casa dele, lá nos Estados Unidos, né? Aquele que recuperou da Covid. Você viu aquilo, Victor? Eu vi, uma vergonha, né? Quando você fala do Mandetta, não é só o voto a favor do impeachment que marcou ele, né? O voto a favor da emenda constitucional 95 também entra para a biografia dele como mais um duro golpe contra a sociedade brasileira. A emenda constitucional 95, ela já retirou mais de 20 bilhões de reais do Sistema Único de Saúde. E esse recurso hoje está fazendo falta. E aí, quando você fala que aqui no Brasil a situação está melhor do que nos Estados Unidos, eu acho que a gente está melhor que em muitos lugares, graças ao trabalho dos governadores que levaram a sério a pandemia, que não ficaram nessa viagem maluca de achar que todo mundo é contra eles, de achar que todo mundo quer derrubá-los. Eles não estão preocupados com isso. Eles sabem que para perder o mandato tem que acontecer algo muito grave mesmo, um crime de responsabilidade. Não é todo dia que vai cair uma Dilma, não. Né? Para cair uma Dilma, você tem que ter um conjunto de fatores por trás disso. De fato, às vezes não precisa nem do crime de responsabilidade, como no caso da Dilma, que até agora não apareceu, né? Mas você vai precisar de outros fatores para se derrubar um chefe do executivo. O Mandetta, a história dele, de vida, inclusive, ele que é médico, a história dele é ligada aos planos de saúde. E aí é óbvio que o Luiz Henrique Mandetta ele não ia votar a favor do SUS, ele nunca teve esse interesse. Mas quando ele vai para o Ministério da Saúde, ele sente o peso do cargo nas costas dele. Ele sente o quão importante é esse sistema. E talvez ele aprende que ali não é só o centro de saúde, não é só o hospital, não é só a UPA, o SUS é muito grande, o SUS é muito importante.
Então, eu acho que no momento em que ele esteve à frente do ministério, ele acaba se arrependendo dos votos que deu contra o SUS, porque se ele não se arrependeu, mostra só que ele é do mesmo nível do presidente da República, né? Eu prefiro acreditar que não. Eu prefiro acreditar que pelo menos ele tenha conhecimento sobre a causa, né? E coisa que o outro não tem. Agora, esse tipo de voto é que eu falei lá atrás. As pessoas, antes de votar, elas têm que procurar saber quem é esse candidato, saber o que essa pessoa representou, o que ela representa, o que ela defende, porque o que ela defende hoje, muito provavelmente ela vai continuar defendendo quando assumir o mandato. E na hora sim. que ela está lá, não adianta você reclamar por reclamar, não. Você tem que fazer valer o seu direito de cidadão e pressionar, cobrar e exigir que aquilo que ele prometeu na campanha seja cumprido. Então, se você promete defender o Sistema Único de Saúde contra os ataques que ele sofre, principalmente pelos neoliberais, você tem que continuar fazendo essa defesa depois que você assume, né? Então, Sim. é importante que a população se esclareça sobre isso aí, porque todo mundo paga essa conta. Eu estou só colocando em destaque aqui, Victor, uma página que a companheira Marisa Gomes pediu aí para o pessoal entrar e curtir. É a página do Tarifa Zero. Uhum, bacana. Marisa também é assistente social, estudou comigo, pessoa muito gente boa, comprometida aí Tranquilo. com as causas sociais. Eu coloquei aí, pessoal, em destaque aí, ó. Depois das lives, entram aí nessa página aí, curtam aí, ó, tarifômetrobh.com.br, tarifa zero. Só vão entrando aí depois aí e curtindo e compartilhando. Ô, Victor, com relação só para a gente tentar passar para outro tema, com relação à Covid, o que me preocupa no Estado é a baixa demanda de testes que está tendo aqui. Parece que Minas é um dos estados que está fazendo menos teste, né? É um dos estados que menos faz teste. Essa semana eu até recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que acredita que os números não são reais. É óbvio que eu disse para ela, realmente não são. Os números que nós temos estão bem abaixo do que a gente acredita que de verdade exista, né? Como você não está fazendo o teste, você não está identificando os doentes. E como essa é uma doença que tem muitas pessoas assintomáticas, vai ter muita gente aí que está só transmitindo a doença sem nunca ter dado um espirro. Sem nunca ter dado um Pois é. espirro. Uma coisa que eu acho importante é que todos os trabalhadores da saúde fossem testados. No domingo passado, no domingo retrasado, quando eu estive lá na UPA, me deparei com uma situação muito triste. Primeiro, uma trabalhadora que o marido está internado, numa situação muito delicada, ele contraiu a doença, muito provavelmente ela é quem transmitiu para ele. E aí, ao longo da semana, e aí quando nós fazíamos a visita à unidade, que estava muito cheia, uma sala de emergência muito cheia, nós vimos alguns trabalhadores, e tem muitos trabalhadores que a gente não esquece o rosto, né? Não esquece o nome. E no meio Certo. da semana chegou a notícia que um daqueles trabalhadores que estava lá no enfrentamento, lá na UPA, ele que estava muito preocupado, que suava muito, porque estava correndo para um lado e para o outro, e no meio da semana ele foi internado no CTI do Hospital Júlio Kubitschek, pois estava muito mal, pois está muito mal ainda, né? Infelizmente, mais um trabalhador que foi contaminado pela doença, e a gente lamenta muito, sabe? Agora, essa falta de testes é ela que está retardando a reabertura dos municípios. Porque se a gente faz os testes, nós vamos ter uma ideia real do número de pessoas contaminadas.
As barreiras Sim. sanitárias que o prefeito Alexandre Calil tem feito são muito importantes, mas nem todo município consegue fazer isso sem a ajuda do Estado. Nem todos os municípios vão conseguir. E os testes são fundamentais também para a gente poder cobrar aumento do número de viagens no transporte coletivo ou, se for o caso, cobrar o lockdown, não só em Belo Horizonte, mas no estado de Minas Gerais, ou pelo menos na região metropolitana. A gente só vai conseguir dizer sim ao lockdown, não ao lockdown, com segurança mesmo, na hora que a gente aumentar a testagem. Exatamente. Hoje, mais um amigo, infelizmente, foi confirmado aí positivo. Tem 2 amigos, mais um terceiro que veio hoje, e por aí vai. E as pessoas estão sendo contaminadas, e muitas não estão sabendo nem onde estão pegando esse trem. Não está testando. É muito sério, é muito sério. O governador Romeu Zema, na minha opinião, deveria ir a Brasília e cobrar do presidente da República, ele que defende as ideias neoliberais do presidente da República, deveria ir lá cobrar dele mais investimentos aqui em Minas para que aumentássemos a testagem, principalmente dos trabalhadores. Exatamente. Ô, Vitor, passando para outra pegada aí. A região do Barreiro, ela sempre foi considerada, né, que ela é uma região que tem muito envolvimento popular, né, das lideranças comunitárias nas lutas pelas melhorias das condições de vida da população, né? Inclusive, algumas lideranças comunitárias, elas fazem muito mais, infelizmente, do que muitos vereadores aí que são eleitos, né? Que recebem para isso, por sinal, muito bem, né, os vereadores, né? Como você está aí nesse processo de pré-candidatura, né, a vereador, pelo Partido Rede, se não me engano, né? É isso mesmo. Caso você for eleito, o que você vai fazer para atuar, para mudar essa realidade, né? Eu penso que nesse momento aí de pré-candidatura, a população precisa estar atenta com as ideias mirabolantes, né? Com as soluções fáceis que tem por aí. Eu, como falei, eu fui conselheiro tutelar por 3 mandatos. Eu não gostava de inventar, não, sabe? Eu acho que o conselheiro tutelar, por exemplo, não precisa inventar, ele tem que seguir a legislação. Cumprir o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, já está de bom tamanho. Se ele consegue fazer isso, ele conseguiu cumprir com o seu papel. Quando eu decidi disputar a presidência do Conselho Distrital de Saúde, a minha posição é de que ali eu não era só um usuário que era contra trabalhador, que era contra gestores. Eu, quando quis ser o presidente do Conselho Distrital de Saúde, eu disse para aquelas pessoas que iriam votar que eu queria somar, eu queria agregar, levar os meus conhecimentos, levar a minha disposição para o Conselho, para que, junto com o trabalhador, junto com os gestores, nós pudéssemos fazer um trabalho que trouxesse resultados para a nossa região, no que diz respeito à saúde. Esse processo de eleição, bem diferente dos outros, porque hoje nós estamos impedidos, né, de fazer as visitas que a gente sempre Exatamente. gostou de fazer, né, e nessa hora não seria diferente, ele nos leva a algumas reflexões e aumenta a nossa responsabilidade no que diz respeito aos compromissos que a gente vai firmar. Porque antes a gente podia olhar no olho da pessoa e firmar o compromisso. A gente não, né? Os outros candidatos, é porque é a primeira vez que eu me candidato a vereador. O candidato ele tinha que olhar no olho da pessoa e dizer: hoje você não precisa olhar às vezes no olho, porque você tem ali o WhatsApp, o telefone, o seu amigo que pede alguém, que pede não sei quem, para te apoiar. Ao mesmo tempo, sem fazer isso, você precisa ter a dignidade de estar falando a verdade. Você tem que estar falando com compromisso, tem que estar falando com seriedade. As pessoas, elas estão extremamente vulneráveis. E um monte de gente com respostas prontas, um monte de gente com o debate da facilidade está se aproveitando disso, sabe? O meu compromisso
com o Barreiro e com Belo Horizonte é no sentido de trabalhar para garantir que a gente tenha política pública que, de fato, atenda os interesses da população. E quando eu falo população, eu falo de toda a população. Eu não falo do pobre e do rico, mas é lutar para que a gente tenha um SUS fortalecido, que a gente tenha uma assistência social, que a pessoa, quando dela precisar, conforme está lá na Constituição, que ela seja atendida, que os idosos tenham um tratamento digno, decente, que a gente consiga fazer uma luta para garantir que transporte coletivo, que é um direito da população, seja coletivo e confortável, seja responsável, seja mais comprometido, que as empresas de ônibus sejam mais comprometidas com a população e não só com o lucro, porque lucro a gente sabe que elas vão ter. Empresa de ônibus não tem prejuízo. Esse discurso de que as empresas tiveram prejuízo, para mim, é balela. Compromisso que a gente tem que ter é em lutar em favor de política pública. Vou te dar um exemplo. No ano passado, teve um vereador de Belo Horizonte que apresentou um projeto orientado pelo Conselho Municipal de Saúde que era para garantir o passe livre aos pacientes de doenças como diabetes, câncer, esses tratamentos crônicos, doenças crônicas, garantir o transporte coletivo para tratamento. Não é porque a pessoa tem câncer que ela vai receber um cartão de ônibus dando ela gratuidade para ela ir passear lá na Lagoa da Pampulha, não. É para ele ir na consulta no Hospital das Clínicas, no Mário Pena, é para ele fazer uma hemodiálise. E aí, a Câmara Municipal, ela simplesmente, a Prefeitura vetou, e a Câmara Municipal não derrubou o veto. Não derrubou. Isso é muito sério, as pessoas precisam ver que quem depende do transporte coletivo é gente trabalhadora assalariada, pobre, gente pobre como nós, gente que precisa do ônibus ali, que se pudesse ir no seu carro confortável. Então, assim, o grande problema que eu vejo hoje é que as pessoas não têm muito compromisso com verdade, não. O meu compromisso é de levar as pessoas uma política que discuta as necessidades das pessoas. Política pública para jovem que atenda o interesse do jovem. O problema é que, às vezes, a gente faz política de cima para baixo. Eu olho para determinada parcela da sociedade e acho que ela precisa daquilo, sem nem mesmo discutir com ela. Sem nem mesmo discutir com ela. Essa semana que passou, desculpa, teve um projeto de lei aqui em Belo Horizonte que foi reprovado pela Câmara, que criava o Dia Municipal de Combate ao Feminicídio. Foi reprovado. E aí você vai dizer assim, uai, mas tá, tem que ter mesmo o Dia de Combate ao Feminicídio, é importante, mas já que infelizmente não passou, vamos pensar, vamos tentar resolver o problema de outra forma? Os mesmos vereadores que vetaram o projeto apresentaram um novo projeto com o mesmo tema. Só tiraram 2 palavras do projeto. É o copia e cola. Tiraram a palavra machismo e tiraram a palavra gênero. Detalhe, feminicídio é o crime praticado contra a mulher por questão de gênero. Homem que mata a mulher porque a mulher não quer o cara é machista. Ele não mata à toa, não. Ele mata porque ele é um covarde, um machista. Os vereadores de Belo Horizonte rejeitaram essa proposta. Aí eu me pergunto por que rejeitaram. Eu tenho até medo de ter resposta para isso. Eu tenho medo de saber que o cara que votou contra, vota contra porque bate na mulher ou porque é a favor de violência contra a mulher. O que muita gente não entende é que ao aprovar um dia como esse, um dia de referência, um dia de luta como esse, você está garantindo a possibilidade, inclusive, de conseguir financiamento para essas ações de combate ao feminicídio na cidade. Mas tem gente que só vê pelo lado pior da coisa, vamos dizer assim.
é muito complicado. Então, o meu compromisso, o Rodrigo, com essa cidade, ele é o mesmo, é o de levar a verdade, falar para as pessoas a verdade, política sem malabarismo, política de pé no chão, e com discussão com aquele público a qual se destina a atuação. Com a população idosa, eu não posso querer simplesmente achar que todo idoso, no fim da vida, quer ir para uma ILPI, para uma instituição de longa permanência. Eu não posso achar isso. Eu tenho que pensar a política que, de fato, vai atender. Olha só, o Ministério da Mulher está fazendo uma campanha aí de fortalecimento. Tem que rir, cara. Eles querem fazer uma campanha de fortalecimento, abstinência sexual. Eu não dou conta, eu perco meu cabelo quando eu vejo um trem desse. Cara, até nisso esse povo quer meter o nariz. Eu acho que a gente precisa educar as pessoas, deixando claro, principalmente para os meninos, para as meninas mais jovens, para os adolescentes, que sexo não é uma coisa que tem que ser feito sem compromisso, sem responsabilidade, porque traz doença, traz gravidez precoce, traz uma série de questões, um monte de problema, não é verdade? Mas as pessoas, todas elas, são donas dos seus corpos, são donas das suas vidas. Eu tenho que fazer o combate, a prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, a violência contra a mulher, a violência contra o idoso, contra a criança e o adolescente. Eu tenho que fortalecer as ações de combate à violência sexual contra a criança e adolescente. Você já imaginou que nessa pandemia tem um monte de criança e adolescente que, por não poder sair de casa, está ficando o dia inteiro com seu abusador? Um monte de mulher que está ficando o dia inteiro com o marido agressor dentro de casa? Um monte de idoso que está ficando o dia inteiro com aquele filho, com aquele neto, com aquele sobrinho, que usa o dinheirinho que ele acumulou ou pega a aposentadoria dele para fazer um monte de coisa aí? Então, assim, e a gente não vê uma campanha para proteger essas pessoas, a gente vê campanha pela abstinência sexual. Ora, é umas loucuras. Mas esse povo, ô Victor, desse ministério, desse governo federal, a gente não pode esperar muita coisa deles, não, porque eles acreditavam no kit gay e na mamadeira de piroca. O que mais que esse povo não é capaz? É o que eu sempre falo, a pessoa que tem coragem de ler Olavo de Carvalho, ele é capaz de qualquer coisa. Agora, dando continuidade aqui, o Felipe Dias Leandro está acompanhando a gente, Cláudia Márcia, o Gleuber até fala aqui que ele é companheiro de partido seu, o companheiro Reginaldo Silva, está falando aqui, parabéns ao Vitor Campos, frente ao Conselho Distrital de Saúde Barreiro, SUS salva vidas. E ele boa noite para todos eles, o Gleuber, o Reginaldo, o Felipe, que você falou. Isso, a Marisa até fala aqui, no caso, que ela votou no Calil, só não votaria de novo porque ela não mora, ela fala que não votou no Calil, mas ele é um ótimo gestor, ela coloca assim. E ela fala que se ela morasse em Belo Horizonte, ela votaria no Calil. Eu também compactuo do mesmo princípio dela. Na eleição de 16, ainda o meu título era de Belo Horizonte. Eu não votei no Calil. Agora eu transferi meu título ano passado para Ibirité e também não vou poder votar no Calil. Mas se meu título fosse de BH, com certeza eu votaria no Calil pelo trabalho que ele está fazendo, né? Vamos ver aí os outros candidatos, né, que vai aparecer. Admiro muitos outros aí que estão surgindo aí, né, tem uma galera bacana aí, mas pelo trabalho que o Calil tem feito, eu acho que se eu morasse em BH, eu votaria no Calil. O Reginaldo, ele pede, Vitor, para você falar da importância da eleição das comissões locais de saúde e distrital de saúde, que ele fala que precisamos fortalecer a importância do SUS em tempos da Covid. O que acontece? Ontem nós discutimos isso na nossa reunião,
e o Conselho Distrital de Saúde do Barreiro ele vai fazer um ofício direcionado ao Conselho Municipal, requerendo que nós tenhamos o adiamento das eleições das comissões locais de saúde para 2021, por dois motivos. O primeiro deles é porque nós precisamos garantir a segurança da população e não é prudente que a gente faça aglomeração e porque, principalmente, quem participa das eleições das comissões locais de saúde são as donas de casa, os idosos, levar essas pessoas para o centro de saúde, ainda que por poucos minutos, para votar, é perigoso. Nesse momento. Outra coisa, a eleição, ela requer um debate. Como é que a gente vai debater? Como que a gente vai apresentar candidatos se não está podendo fazer grandes reuniões? Então, Exatamente. sairíamos comprometidos, né? Desculpa. Um outro motivo que foi colocado ontem é que o pedido de adiamento ele faria com que as eleições para as comissões locais de saúde deixassem de ocorrer no mesmo ano das eleições para vereador e prefeito. Isso ajuda a minimizar o impacto, muitas vezes negativo, que vereadores, que candidatos a vereador têm nesse processo. Entendeu? E aí nós apoiamos a decisão de levar essa proposta para que as eleições elas ocorram no ano de 2021, com segurança, com debate, com participação popular. Esperamos que até o mês de setembro, outubro, a situação já esteja mais tranquila e a gente ainda dá um prazo maior, porque nós vimos, por exemplo, que lá na província de Wuhan, na China, depois de um mês mais ou menos que a situação aparentava estar controlada, nós tivemos um novo surto, né? Então, Exatamente. nós temos que ter essa segurança aí. Eu queria destacar aqui também o comentário do Gleiber e mandar um abraço para ele que é uma grande liderança política na região do Barreiro também, e ele está dizendo parabéns, meu amigo Rodrigo, pela criação do Quarentena, e se dispor do tempo para mostrar as pessoas líderes assim como o Vitor. Eu não sou tão bom como ele, estou aprendendo, estou tentando fazer aí um pouquinho de cada vez. Eu queria agradecer também a presença da Vera Lúcia Camargo, ela está acompanhando a gente aqui também. Vamos lá, nós vamos fazer mais duas perguntinhas, Vitor, porque a gente já chegou aí em 1 hora. O Quarentena eu procuro deixar ele aí dentro de 45 a, no máximo, 50 minutos, mas como o papo tá bom, vamos dar uma continuada aí. O atual cenário político, ele deu espaço para muita briga, para muita polarização, né? E isso acaba ocasionando aí um desânimo com a política, né? Essas brigas, essas confusões que a gente vê aí, né? Por boa parte da população, rede social daqui para frente a tendência é polarizar cada vez mais, né, vários ataques, né, agora parece que a coisa já está ficando mais interessante, porque ontem a gente viu aí que pegaram aí uma rede aí, né, mais de 80 páginas, né? Exatamente, perfis, né, grupos, né, isso aí tem que pegar mesmo, a polícia tem que ficar de cima disso aí mesmo, fake news é um negócio que destrói não só reputações. Exatamente, não só uma campanha, mas uma vida, né? Eu gostaria de saber de você aí, o que nós devemos fazer para, pelo menos, tentar mudar esse quadro atual? Eu vou te dar um exemplo em se tratando aí dessas fake news. Por exemplo, recebi na segunda-feira à noite um vídeo onde uma pessoa estava dizendo que estava ficando sem água lá no Hospital Júlia Kubitschek, talvez você tenha recebido, porque está circulando em várias redes sociais, vários perfis no WhatsApp, e que havia sido deixada sem água, que está internado com Covid e que está sendo maltratado lá no hospital. Antes de compartilhar, antes de tomar qualquer uma outra providência, eu procurei
apurar o que estava acontecendo. E aí recebi a resposta, verificamos que havia ali talvez um exagero por parte do denunciante, a quem eu tenho todo respeito por ele, mas eu não conheço, tenho respeito porque é um ser humano, né? Sim. Principalmente pelo momento que ele está passando aí. Mas as coisas não podem ser assim de qualquer jeito, né? Então, antes de compartilhar a notícia com outra pessoa, eu fui na fonte, eu fui saber que notícia era aquela, que era aquilo que estava acontecendo. E eu acho que é isso que a população tem que saber, tem que fazer. Tem que parar de compartilhar só por compartilhar. Tem que compartilhar a notícia depois de checar. Se vai compartilhar, tem que respeitar, tem que compartilhar, mas depois de verificar se aquilo não é só um ataque a uma determinada pessoa, um ataque barato a uma determinada pessoa, uma determinada instituição, ou se aquilo é um instrumento de denúncia. Porque se é para denunciar, você tem que ter segurança no que você está fazendo. Você vai acusar por acusar? Não faz sentido. O cenário está Exatamente. muito polarizado e nós estamos vivendo essa polarização desde 2014, quando aquele responsável do hoje deputado federal Aécio Neves não aceitou perder as eleições. Ele deixou bem claro quando no seu primeiro discurso, ele que ainda era senador da República, no primeiro discurso do Aécio Neves, as pessoas que estão vendo podem ir lá no YouTube que elas vão ter esse vídeo. O Aécio deixa bem claro no primeiro discurso, quando ele volta para o Senado Federal depois das eleições, ele diz: nós não vamos dar sossego para a presidenta. E até hoje eles não estão dando sossego. Até hoje não estão dando sossego, até hoje não estão colaborando, até hoje não têm consciência do mal que fazem ao país. Esse ódio todo que vem tomando conta das redes sociais desde 2014 para cá, ele passou, um determinado grupo político percebeu que ali era um campo fantástico de atuação e passou a investir dinheiro nessas pessoas. Então, nós temos aí sites e perfis aí na internet que sobrevivem com recurso, inclusive público. Recursos Sim. públicos, recursos privados, tem gente que não tem o menor pudor e financia, a menor vergonha, e financia esse tipo de gente que só serve para atacar, só serve para difamar, só serve para cansar as pessoas, e a gente precisa parar com essa queimação da política, porque tudo é política. Nós vamos ter mais ônibus se tiver uma boa discussão política. Nós vamos ter mais unidades básicas de saúde se a gente tiver bons políticos trabalhando para isso. A gente tem que parar de amaldiçoar a política, porque tudo é política. É óbvio que se o político que você votou, independente, vereador, deputado, senador, prefeito, governador, quem quer que seja, se estiver agindo errado, é seu dever, é meu dever ir lá e cobrar dessa pessoa, mas dentro do respeito, dentro do espaço democrático, sabe? Democracia não é falar tudo que pensa. Democracia não é falar tudo que pensa, tudo que quer. Democracia é falar com responsabilidade aquilo que precisa ser falado, sabe? As pessoas precisam se conscientizar do seu papel e no que diz respeito às fake news, parar de dar crédito. Eu recebo tanta notícia boba todo dia, cara. Você não tem noção. É cada loucura que eu olho, obviamente, a gente tem respeito pelas pessoas, então não faz sentido. Mas eu sempre tento dizer, olha, você prestou atenção no detalhe? Aquele fulano está falando isso, isso. Você acha que isso é verdade mesmo? Uma pergunta, por exemplo, que eu fiz quando eu recebi esse vídeo, eu fiz essa pergunta para uma pessoa assim, olha, você acha mesmo que o médico e o enfermeiro saem da casa dele dispostos a matar as pessoas de sede? Você acha mesmo que um diretor de hospital vai mandar fechar um bebedouro do corredor do hospital à toa, só porque ele quer fechar? Não, eu vou fechar porque eu não gosto do senhor, não. O senhor é branco, o senhor é preto, o senhor é gordo, o senhor é magro, não gosto do senhor, porque o senhor votou no Bolsonaro, ou porque o senhor é devoto Lula. Para quê? Ele é médico, ele tem compromisso, né? O enfermeiro, ele tem compromisso com a vida daquela pessoa. Então, num caso desse do Júlio Kubitschek, quando fala assim, mas fechou o bebedouro, fechou mesmo, porque o paciente da Covid tem que estar em isolamento.
não tem que ficar circulando em corredor de hospital, não, colocando a boca no bebedouro, para que uma outra pessoa que não está contaminada venha depois e beba água naquele bebedouro. Então, como a gente sabe que vai ter gente que é esquecido, não vai se atinar para essas coisas, vai lá colocar a boca lá no bebedouro e corre o risco de ser contaminado. Então, a gente precisa checar as informações antes. Eu espero que nessas eleições as fake news não interfiram, sabe? Eu espero que as eleições sejam mais transparentes, mais limpas, que tenhamos mais seriedade, que as pessoas que estão se colocando para participar, que tenham a dignidade de respeitar os colegas do partido ou não, do mesmo partido ou não, como gostariam de ser tratadas, né? A gente tem que sempre se colocar no lugar do outro, assim a gente teria uma sociedade melhor. Exatamente. Essa questão das fake news, essas polarizações, eu costumo pensar o seguinte, eu costumo pensar aquela lógica lá de Gramsci, né? O novo ainda não... Tô aportuguesando e minerando a teoria de Gramsci lá. O novo ainda não nasceu, né? E o velho ainda também não acabou de... não morreu ainda, né? E é nesse claro escuro aí, é nesse período que nascem, surgem os monstros, né? Eu acho que o que a gente está vivendo na política hoje em dia é o monstro oportunista, que cresceu aí nesse período entre o golpe e o novo. Ele foi um oportunista, né? Tive essa ideia quando eu estou vendo aquele Democracia em Vertigem, ali isso é bem claro, né? Enquanto ali Muito bem a feito o câmera volta, documentário. exatamente, enquanto ali está aquela confusão, né, deles votando para tirar a presidente eleita, aquela esperança de uma nova política, que aquele sistema já estava velho, já era arcaico, então foi o período da nova política, né? Muito político, inclusive, muito político aí se elegeu, né? Vereador virou deputado federal devido a isso, a questão Mas da agora nova política. eu vou te A fazer uma nova pergunta, ao política. mesmo tempo eu já vou emitir a minha opinião. Você acha mesmo que a gente não está vivendo uma nova política? Eu tenho certeza que estamos vivendo uma nova política. Hoje nós temos uma nova política, que é a política da falta de acesso à moradia, porque uma das primeiras coisas que acabou foi o Minha Casa Minha Vida. Nós estamos vivendo hoje a nova política da falta de investimento no SUS. Nós estamos vivendo a nova política da falta de respeito aos trabalhadores da educação que estão sendo obrigados a dar aula remota para os meninos e meninas aí. Coitados, estão se esforçando tanto, mas tem muito menino e menina que não tem acesso à internet para assistir essas aulas, sabe? A nova política do sucateamento de todas as políticas públicas. Então, nós estamos sim vivendo uma nova política. Eu acho que a gente precisa refletir sobre uma nova política no sentido de novas atitudes em relação à luta contra os privilégios, a luta contra o gasto do recurso público de forma desordeira. Agora, nós estamos vivendo uma nova política que é velha, né? Que é velha, do É isso, sucateamento, do, é do, isso. do, do empobrecimento das políticas. É isso que eu penso. A nova política ela já nasceu velha. Esse novo jeito de fazer, o novo, o que é o novo na política? É o novo jeito de perpetuar a velha política, a política do cabresto, a política do curral eleitoral, Sim, a política sim, das trocas de voto, a política sim. das promessas, a política de candidatos oportunistas, né? Às vezes a pessoa mesmo, como cidadão, ele consegue resolver algumas mazelas da sua região, mas aí os oportunistas de plantão aparecem Eu vou como te falar. salvadores da pátria, né? É Ô, difícil. Rodrigo, na região do bairro Bom Sucesso, eu vou te dar um exemplo. Na região do bairro Bom Sucesso, há 40 anos, os moradores estavam aguardando a conclusão do tratamento do córrego Bom Sucesso. Na verdade,
nós estávamos aguardando que esse córrego fosse tratado e que as ruas do entorno fossem pavimentadas e que todo esse córrego tivesse um cuidado, porque ele corta o bairro praticamente todo. A gente sabe que ninguém chega, prefeito nenhum chega lá na Afonso Pena 1212, senta, pede um papel e caneta e começa, hoje vai fazer aquela obra tal, amanhã vai fazer aquela obra tal. Não é assim. As coisas acontecem. O prefeito, ele tem a voz política, mas a prefeitura não é formada só por político, não. Todas as prefeituras têm o seu corpo técnico. Tem gente que está ali que não interessa se é o PT, o PMDB, o PSDB, a rede que está no governo, para eles tanto faz. Ele tem um papel, ele passou num concurso público, ele está ali trabalhando para fazer a coisa acontecer. Ele é engenheiro, ele é médico, ele é enfermeiro, ele exerce, ele é assistente social, não interessa, ele é técnico, com o prefeito A ou B. E aí, vou te dar um exemplo, que essa obra que a comunidade esperou por 40 anos, o prefeito Márcio Lacerda começou a fazer, começando lá pelo bairro Olhos d'Água, e veio descendo, passou pelo Bom Sucesso. Mas ficou um trecho de 640 metros que não foi feito. E aí o prefeito Calil chegou, pegou o recurso que tinha para fazer, pegou emprestado, financiamento, na verdade, fez um financiamento da obra e falou, vamos entregar essa obra aí. Só que muitos ex-vereadores, muitos vereadores que ainda estão lá, muitos deputados, ex-deputados ao longo de todos esses anos, eles de alguma forma puderam contribuir para que essa obra chegasse onde chegou. Teve reunião com A, com B, com C, e principalmente a comunidade que nunca desistiu. Ia na Assembleia Legislativa, ia na Câmara Municipal, ia onde quer que seja. Agora que a obra está saindo, ela tem pai. Agora tem pai, meu filho. Agora não é da comunidade, não. Agora a obra é do vereador. Agora é do vereador. E isso, cara, é complicado, sabe? Tem vereador aí, a população precisa entender isso também. Tem vereador que o papel deles é só isso aqui, ó. Pegar um celular e tirar foto de obra de prefeitura e ficar mostrando para a população que ele está trabalhando. Aquilo a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que não funciona assim. Que tem obra que está para sair do papel há 300 anos. Aí só porque ele virou vereador, o negócio vai sair e é ele o responsável? Pô, eu acho que isso é desonestidade para as pessoas. Isso é desonestidade. Eu não aceito isso, não gosto disso. E nunca esperem isso de mim, porque se eu combato hoje, eu vou continuar combatendo amanhã. Exatamente. Eu acho que muitos aí não tem que ser vereador, sabe? Acho que tem que ser blogueiro, youtuber. Isso, Né? boa. Eu acho que eles poderiam pensar por esse lado, sabe? Ah, não, não vou ser blogueiro, vou ser youtuber, né? Acho que é mais a cara, né? Mais interessante. Inclusive, Marisa Gomes, ela mandou uma mensagem aqui, eu vou ler a mensagem dela, e depois eu passo para as considerações finais, Vitor, porque a gente já está com um tempinho um pouco Eu restrito. tô adorando. Mas eu falo a questão do povo, entendeu? Às vezes as pessoas têm mais coisa para fazer, tem o Jornal Nacional, né? Pois é. Gostaria de mandar um abraço aqui para o Buarque Caetano, da Prefeitura de Iberité, está acompanhando a gente aqui. O China de Freitas entrou aqui e falou: estou na área. A Marisa Gomes, ela manda o seguinte, ela manda assim, ó, antes do Minha Casa Minha Vida, era o PAR, Programa de Arrendamento Residencial. Aí ela dá uma sugestão, né, que eu poderia fazer uma live para debater as questões da moradia. Boa, muito boa ideia, Marisa. Gostei, vou copiar aqui, a gente vai tentar fazer isso sim mais para frente, eu acho importante, né? Suas considerações finais, Victor, por gentileza. Eu quero te agradecer pelo convite, pela oportunidade. Fico muito feliz de ter tido essa conversa aqui com você. Acho que
a gente precisa ter esse papo mais vezes. Ele é bem esclarecedor, bem rico o debate, a participação das pessoas, agradecer cada um, cada uma que entrou na live, que comentou, que curtiu, que compartilhou. Quem está assistindo ainda que não compartilhou, por favor, compartilha para outras pessoas assistirem também, sabe? É muito importante isso tudo. Muito obrigado, eu continuo à disposição. Até dia 15 de agosto eu estarei à frente do Conselho Distrital de Saúde do Barreiro, no combate, junto com os meus companheiros, com as minhas companheiras, enfrentando aí esse desafio que é assessorar no fortalecimento das políticas públicas, nesse caso específico da política de saúde, né? Quero dizer que eu continuo lá no conselho, estou sempre à disposição das pessoas. Quem quiser falar comigo, só chamar aí no Facebook, no meu Instagram. As minhas redes sociais é o @VictorCamposBH. É só chamar lá para a gente bater um papo. E é isso. Vamos continuar aí lutando por uma BH melhor, por uma BH que caibam todas as pessoas. Não é verdade? Exatamente. Eu agradeço, Vitor, a sua disponibilidade de estar participando aí do Quarentena, né? Já tem um tempinho que a gente marcou, é porque é aquilo que eu falo, como eu faço só 2 quarentenas por semana, acaba que a agenda fica um pouco lotada, né? Então, tem que estar remanejando aí, né? Eu agradeço todo mundo que acompanhou a gente na live. Gostaria de falar que o Quarentena é toda quinta e sábado, sempre às 19 horas, né? Vez ou outra eu faço um Quarentena extra na sexta-feira, né? Gostaria de convidar as pessoas a estarem acompanhando a gente nas próximas, né? Uma coisa que é interessante é que a cada novo programa vai aumentando o número de quarentenautas, né? Eu costumo brincar que são os quarentenautas. E é isso daí, eu conto com a participação de vocês, né? Mandando perguntas, interagindo, isso é importante, né? Isso que dá característica ao programa, né? Isso que dá a cara do programa ser dessa forma, né? E estou sempre buscando passar informação, trazer pessoas aqui que vão estar somando, né? Eu acho que isso é importante, né? Queria deixar claro, muitas pessoas me perguntaram, vêm me perguntando durante um tempo, se eu sou pré-candidato a vereador em Birité. Eu quero deixar claro que eu não sou pré-candidato a vereador em Birité. O Quarentena, o objetivo que eu pensei em criar o Quarentena é essa questão de levar a informação das políticas públicas sem me colocar como candidato a alguma coisa, como que vou resolver alguma coisa. Eu estou igual aqui, igual vocês. Eu sou só um questionador, um provocador acima de tudo. Então, eu estou aqui para saber. Eu não estou aqui para me lançar pré-candidato a nada. Não tenho nenhum partido de. Não sou filiado a nenhum partido, embora eu seja uma pessoa voltada para a esquerda, né? Sempre votei no PT, mas não sou filiado a partido nenhum, né? A minha ideologia é essa. E eu gostaria de falar que no próximo sábado, dia 11, eu irei receber o epidemiologista, o Roberto Rick. Ele vai estar aqui falando sobre a pandemia da Covid-19. E juntamente com ele, eu vou estar aqui com o companheiro de movimento social, Rômulo Venades. Ele vai estar aqui contribuindo aqui com o Quarentena aqui, uma pessoa muito inteligente, ele vai estar aqui somando ao Quarentena, né? Meu irmão, né, por acaso. Se me permite, não tem nem palavras, né? Falar do Rômulo aí é difícil. Cara Né? excepcional, está aí nos acompanhando e é um grande militante. Mas se você fosse, você disse que não é, mas se você fosse pré-candidato a vereador em Ibirité, pelo que eu acompanho de você, seria um ótimo pré-candidato. Seria uma pessoa que com certeza a população de Ibirité iria se sentir representada. Eu, quando decidi lançar-me para esse desafio, eu fiz por alguns motivos. O primeiro deles
é que eu tenho muita vontade, sabe, de fazer algo que traga realmente soluções para a cidade. Eu acho que a gente precisa ter vontade. Se a gente tem vontade, já é um grande passo, né, para a gente conseguir fazer pelo outro, fazer pela cidade que a gente vive e cuidar dessa cidade é um dever de cada um de nós. Muito obrigado mesmo. É isso daí, eu agradeço. E é isso aí, pessoal. Obrigado por estar acompanhando a gente até agora. E no sábado tem mais quarentena. É isso aí, fiquem com Deus. Se forem sair, usem a máscara. Isso. Distanciamento social. E se for, chegou Cumprimentar em as casa, lava plaquinhas. as mãos ou álcool em gel. É isso daí. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.